Essa palavra diz no livro de 2 Reis, capítulo 5, Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém e saíram tropas das Sírias e da terra de Israel, levaram presa uma que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e envia uma carta ao rei de Israel. E foi e a tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de veste. E levou uma carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que buscai ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Então, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-ia em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e eu ficar limpo? E voltou-se a ele com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não te faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É minhas águas. Amados irmãos, esse é um texto que durante 7 semanas está sendo constantemente pregado aqui sobre este lugar. É um texto que você já sabe a história. É um texto que você já conhece por meio da vida de tantos outros pregadores e homens de Deus que vieram aqui a este lugar.
E nós bem sabemos que a palavra do Senhor é uma palavra bem clara ao nosso entendimento, a qual o Senhor vem nos falando sobre Naamã. Esse Naamã, a Bíblia vai dizer que Naamã, ele era chefe de um exército, chefe, louvado seja o nome santo do Senhor, de um exército que estava na Síria. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Naamã, ele tinha consigo um grande respeito, ele tinha uma moral perante o povo, ele era alguém reconhecido, alguém que muitos lhe aplaudiam, alguém que muitos lhe observavam, alguém, louvado seja o nome santo do Senhor, que muitos lhe reparavam. Porém, Naamã, ele tinha uma patente e tinha uma postura perante o reinado do seu Senhor. E Naamã, ele por trás daquelas vestes, por trás daquele padrão que ele carregava, a Bíblia é bem clara a nos dizer que Naamã, ele carregava consigo uma lepra. E a Bíblia vai nos dizer que em uma dessas batidas que Naamã, ele saía para ir de contra, louvado seja o nome santo do Senhor, o povo de Deus, pegou consigo, trouxe consigo uma menina. E aí está o mistério de Deus, para que Naamã ele fosse curado. Pois a Bíblia vai dizer, e nós somos bem inteligentes e entendemos que alguém que tem lepra, ele não pode se manter em nenhum convívio com outras pessoas, porque ele com certeza iria passar da sua lepra para as outras pessoas. Porém, Naamã, como ele tinha estatura, ele tinha posição perante o povo, ele ocultava isso, mas diante da sua esposa, ele não tinha como ocultar. Por quê? Diante da sua esposa, ele mostrava a sua nudez. Diante da sua esposa, ele mostrava quem de fato ele era. E a Bíblia vai dizer que Naamã, ele vai em uma das suas batidas e pega uma dessas meninas e traz para servir, bendito seja o nome santo do Senhor, juntamente com a sua mulher. E aquela mulher, a Bíblia vai dizer que aquela jovem, ela vinha, louvado seja o nome santo do Senhor, da cidade de Samaria, a cidade a qual existia um homem de Deus, um homem que tinha crédito perante os céus, um homem que orava, um homem que buscava, um homem que era também conhecido pelos sinais de Deus sendo manifestado através da sua vida. E a Bíblia vai dizer que em uma das ocasiões, Naamã se despiu perante a sua esposa e viu, louvado seja o nome santo do Senhor, aquela menina, a conversa de Naamã, juntamente com a sua esposa, em dizer que Naamã, ele carregava consigo uma lepra, uma enfermidade que perante a sociedade, todo mundo que tinha aquela admiração para com Naamã, descobrindo que ele carregava consigo aquela lepra, claro e óbvio que todo mundo iria se afastar. Mas a Bíblia vai dizer que aquela menina, observando e ouvindo que Naamã, ele tinha uma lepra, ela vai chamar a sua senhora, vai dizer: minha senhora, quero te dizer que lá na terra de Samaria existe um homem, um santo homem de Deus, que pode curar o seu esposo. Logo, de imediato, a sua esposa, sabendo a posição que Naamã ele tinha perante a sociedade, perante o seu povo, e ela assim também buscava com todos os seus recursos, a fim de trazer uma cura para o seu esposo, porque alguém que está enfermo, nós procuramos usar o nosso recurso, usar da bondade e socorrê-lo, sim ou não? Sim. E a Bíblia vai dizer que essa mulher vai perante a Naamã e diz: aquela menininha que vocês pegaram lá, trouxeram para servir aqui, ela disse que existia lá na terra de Samaria um santo homem de Deus que poderia te curar. Naamã, como ele estava constantemente buscando recursos, ele estava buscando, louvado seja o nome santo do Senhor, uma cura para a sua lepra. Imediatamente ele se prontificou e foi perante o rei e disse: Senhor, me libera cartas para que eu vá à cidade de Israel, para que eu diga àquele rei lá, para liberar a cura sobre a minha vida. Só que Naamã, nós bem entendemos, e pelo caráter da palavra, pela clareza que o Senhor ele nos dá, mediante a palavra do Senhor que nos é pregada, nós vamos entender que Naamã, ele era alguém
muito audacioso. Naamã, ele era alguém muito prepotente. E existe um ditado aí fora, por favor me ajude isso, que diz, e é o ditado mais certo, se você não acreditar, é o ditado mais certo que diz aí fora, que quer conhecer o homem, dê o poder a ele. Hoje nós somos menos favorecidos, não temos a condição que uma pessoa que mora no corredor da Vitória, caminho das árvores, tal, mora. Mas se Jesus ele lhe desse o que você queria, se Jesus ele lhe desse o poder, você pisaria também em outras pessoas. Eu digo isso como prova viva. Não precisa nem Jesus lhe dar poder, porque às vezes você tem algo que o seu irmão não tem, e ainda assim você quer pisar naquele que está do seu lado. Não precisa você confessar para mim, porque eu sou pastor, e além de pastor eu sou ser humano. Antes de eu estar nessa posição de ensinar, eu tive na posição de aprender como vocês estão, e sei exatamente o propósito, e sei exatamente o processo, o caminho que eu tive que trilhar para aprender com Deus. E Naamã, a Bíblia vai dizer que Naamã ele era alguém muito prepotente. Por quê? O poder estava na mão de Naamã. Naamã era um homem valoroso. Naamã ele era o chefe do exército. Naamã ele mandava e desmandava. Naamã ele era alguém que era como o braço direito do rei. E se o rei dissesse vai, ele iria. Se o rei dissesse prepara o exército e vai tocar fogo lá na seara de tal aldeia, ele preparava e lograva êxito. Mas Naamã, ele mantinha essa estética perante todos aqueles que lhe cercaram. Mas dentro de si, ele tinha uma necessidade. E que essa necessidade não é diferente com as nossas vidas. Eu não sei exatamente qual foi o caminho que Deus deu aos pregadores que teve a honra de pregoar esta palavra aqui durante essas 6 semanas atrás. Hoje é o 6º elo. As 5 semanas que passaram. Mas Deus hoje ele nos dá um caminho, uma direção diferente. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor ele se renova a cada dia. A palavra de Deus ela se renova. E Naamã, ele carregava consigo, irmãos, uma enfermidade. Ele carregava uma lepra. E a Bíblia diz que vai lá, o rei proporciona as cargas e ele vai. Eu vou diante do povo, do rei de Israel, e eu não posso me apresentar de qualquer forma. Prepara aí os melhores cavalos. Ó, a audácia. Ó, a prepotência. Prepara aí os melhores carroça. Vamos chegar lá no porte. Ele vai me atender como prioridade. Porque ele entendia que o profeta, ele tinha também as suas demandas. E ele era conhecido por conta dos sinais de Deus que ele fazia naquele lugar. E Eliseu ele estava ocupado. Ele estava ocupado em fazer a obra de Deus. E Naamã ele achando que pelo poder que ele tinha, pela posição que ele iria usar de prioridade, ele iria passar na frente dos outros que estavam lá na fila. Ele iria ultrapassar o processo. Olha aí. Foi aí que ele se enganou. A Bíblia vai dizer que vai lá, Naamã diretamente, alguém que tem patente. Se eu receber cartas, eu não vou falar com a orelha, eu vou falar diretamente com o cabeça. E o rei ficou doido. Porque como é que pode? O rei da Síria, ele vinha mandando uma carta perante a mim e pedindo que eu cure, eu sou Deus, E ele ficou preocupado, porque ele não teria a solução
para o problema de Naamã. E como fica a imagem de alguém que não pode servir um outro rei? Queimado. E a Bíblia vai dizer que o rei rasgou as suas vestes. E aí foi cair no ouvido de quem? Do profeta Eliseu. Caiu no ouvido do profeta. E o profeta perguntou: Senhor rei Deus, me diga aí o porquê o Senhor rasgou as suas vestes. Veio esse homem aí, acometido por lepra, querendo obter de fato a cura. E eu não tenho a cura para dar a ele. Eles estão procurando um caso contra mim para vir atingir essa aldeia. A preocupação do rei era essa, em dizer que eles vinham intentando contra o povo. Ele estava procurando uma ocasião contra ele. E o rei disse: não, meu senhor, se acalma. Ele quer a cura, manda ele lá bater na porta do homem de Deus. A Bíblia vai dizer que vai lá. Ele, Naamã, com a sua cavalaria, com seu exército formado, com seu padrão, com a sua postura, indo diante da casa do homem de Deus. Só que ele achou que iria impressionar o santo homem de Deus. E não é diferente nas nossas vidas, não. Às vezes alguém tenta nos comprar. Alguém sabe que você é profeta, que você é homem, que você é mulher de Deus, e está dizendo: eu sei que ela gosta de um lanche do McDonald's, eu vou lá. Eu sei que ela gosta de um sanduíche, eu vou lá. Eu sei que ele gosta de um açaí, vou lá levar ele. E aí vem ele lá, armado. Esse homem de Deus aí, eu pensei que eu estava falando com alguém que era da mesma patente, e ele iria vir lá no cavalo dele, ia vir lá na carroça dele, ia estar tudo equilibrado. Mas vem esse homenzinho aí de Deus, vamos lá, que eu vou tirar onda. E aí a Bíblia diz que quando Naamã bate na porta do profeta, o profeta já sabia que ele iria vir ao seu encontro. E aí manda o mensageiro. Aí vem o mensageiro: minha bispa, corre aí, que o chefe do exército está aí. Vamos receber o homem é cabeça cara. O homem vem nos honrar, o homem vem numa estrutura aí, está com cada cavalo bonito, com cada carroça bonita. Vamos, levanta. Ele diz: o quê? Se acalma, segura as emoções. Diga para ele que se ele quiser a cura, ele tem que se lavar 7 vezes no rio. Eu me transporto para essa cena. Alguém que se achava, alguém prepotente, alguém audacioso, à espera do profeta, pensando que ia comediar o homem de Deus, pensando que iria desfazer do Deus dos céus. De fato, a estrutura que Naamã ele foi, era prazerosa perante os olhos de qualquer um, emocionava qualquer um, ainda mais sabendo da postura que Naamã ele tinha. E a Bíblia vai dizer que vai lá. O moço dá o recado ao profeta Eliseu e disse: o meu Senhor diz que se você quiser ser curado, você vai ter que se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Irmão, a Bíblia é muito clara. A Bíblia vai dizer que Naamã se indignou.
Naamã virou Satanás. Naamã se transfigurou o próprio Lúcifer. Quem é esse homem de Deus que nem sai para me receber? Quem é esse homem de Deus? Eu vou me embora. E a Bíblia vai dizer que ele vai embora. Arruma suas trouxinhas, seu exércitozinho, e vai embora. Indignado, xingando o profeta, o homem de Deus todo. Porque ele achou que o homem de Deus iria deixar se vender. Ele achou que o homem de Deus iria deixar ser conquistado pelo aquilo que os seus olhos estavam vendo. E é tão profunda essa história que a Bíblia vai dizer que ele decide ir embora indignado, empilhado. Só que dentre as pessoas que estavam com ele nessa viagem, sempre Deus envia um para sinalizar. Sempre Deus envia um para nos alertar. E aí ele disse: meu Senhor, rapaz, o homem de Deus poderia muito bem te receber. Eu entendo. Realmente eu estou entendendo que o Senhor está indignado. Eu estou entendendo que o Senhor está empilhado. Que se o Senhor pudesse, o Senhor já fazia, já mandava entrar lá e acabar com tudo. Perdemos tempo, meu Senhor. Mas me diga uma coisa, meu Senhor. Se o santo homem de Deus lhe pedisse qualquer outra coisa, o Senhor lhe daria? Ele, claro que eu daria. Olha o que eu trouxe aqui para ele. Dez mudas de roupa. Trouxe prata, trouxe ouro. Eu iria agradar, eu iria comprar ele. Só queria que ele saísse à porta daquela casa e passasse a mão, ou então ministrasse a cura, e eu sairia, e tudo ia bem. Mas ele me manda. Ele é tão mal educado que nem sequer sai para me recepcionar. Não sabe ele quem sou eu. E ainda manda um mensageiro me dizer que eu tenho que ir no Rio Jordão. Tem tanto rio mais limpo. Tem tantas águas mais limpas. Ele manda ir no Rio Jordão mergulhar 7 vezes. Ele meu Senhor. É 7 vezes, só 7 vezes. O Senhor entende que esse ouro que o Senhor trouxe para ele, o Senhor vai retornar com ele. O Senhor entende que essas pratas que o Senhor trouxe para tentar dar para ele, o Senhor vai retornar. O Senhor não vai perder nada. Só obedeça ao homem de Deus. E a Bíblia vai dizer que este criado convence a Naamã voltar para o Rio Jordão. Só que me leva perante essa história que Naamã, ele já botou na sua consciência que o poder que ele estava perante a sua mão, ele não iria lograr isso. Ele não iria conseguir fazer, obter, comprar tudo que ele queria. Porém, ele iria obter aquilo que Deus, ele tinha para a vida dele, que seria a cura. E aí a Bíblia vai dizer que vai lá. Naamã começa a dar o primeiro mergulho. E ele diz: eu sabia que não ia dar. Não, Senhor, mas é 7. Aí vai dar o segundo. Aí, a mesma coisa. Dá o terceiro. Dá o quarto. Dá o quinto. Dá o sexto. Quando dá o 7º, a Bíblia vai dizer que Naamã, ele é curado da sua lepra. Ele é curado daquilo que ele carregava consigo. E aí ele sai daquelas águas, percebe que foi curado, vai de contra o homem de Deus.
E a Bíblia diz que na primeira vez Eliseu ele nem recebeu o Naamã, mas só pelo simples fato de saber que ele voltou, mas voltou com um semblante diferente, voltou transformado, voltou restaurado, voltou limpo da sua lepra, voltou de cabeça baixa, que ele chegou muito com um cangote grosso, voltou humilde, entendeu que a soberba, que a prepotência, que o eu, que a audácia que ele carregava consigo não iria levar ele a lugar nenhum, e foi perante o homem de Deus agradecer. E ele disse: aqui, meu Senhor, que eu trouxe para você. Ele disse: não quero nada seu, que seja glorificado o nome santo do Senhor. E o tema que me foi me dado nessa noite foi um tema de libertação, um tema muito forte. Nós bem sabemos qual é a lepra que carregamos perante o Senhor. Nós bem sabemos qual é as fraquezas que nós temos perante ao Pai. E o que é pior? A gente acha que pelo simples fato de entrar pelas portas da casa do Senhor todos os dias, ou pelo simples fato de carregar uma Bíblia debaixo do seu braço, ou pelo simples fato de louvar aqui bonito, de pregar aqui bonito, com eloquência, que faça a igreja vibrar, é o suficiente. Só que Deus conhece que debaixo dessa roupa aqui tem uma lepra que precisa ser sarada. Dentro dessa veste aí tem uma lepra que precisa ser curada. E queira você ou não admitir, você precisa de libertação. Queira você ou não admitir, você precisa se converter. Tem que parar de xingar, parar de se prostituir, parar de roubar. Glória a Deus. Parar de criticar. Irmãos, para Deus não tem nem pecadinho. Qual é a diferença, pastor, para Deus? Que eu matei aqui agora e eu roubei ali depois. Qual a diferença? Nenhuma. Só que essa geração, os santos, os bons, e o que eu saiba, o que segundo a Bíblia me ensina, é que bom só tem. Mas existe uma geração que é santa, que eu não sei nem o que é que está fazendo mais aqui. Porque é cada um com o seu pecado, é cada um com a sua lepra. Porque se Deus nos desse a honra de descer um telão aqui agora e botar lá o que é que o pastor Wesley fez antes de estar aqui, o que é que você fez antes de você estar aqui, o que é que você falou antes de você estar aqui. É uma geração, irmão, que quer fazer o papel de Deus. E nós bem conhecemos o relato de alguém que queria fazer o papel do Senhor no céu, que foi lançado na terra, no inferno, foi despencado de lá de cima. Existem situações que mais do que ninguém, se existe alguém, você precisa aprender isso. Precisa.
Falo para a igreja pentecostal Leão da Tribo de Judá que se existe alguém que pode sinalizar o seu pecado depois de Deus e do Espírito Santo, esse alguém é o seu líder. Por quê, pastor? Porque é ele que vai prestar a conta da sua vida perante os céus. E quando Deus toma os líderes, aí vai doer. Quando Deus toma a liderança para dizer assim: ô filha, ô filho, você está falhando, você está errando, você veio, você aconteceu. Eles ainda acham que o pastor, que a liderança está julgando, aí usa logo aquele termo: não julguei para não ser julgado. Mas Jesus também disse que é pela árvore que é conhecida aos seus. E se existe alguém que pode sinalizar o seu pecado depois de Deus e do Espírito Santo, esse alguém é. Por que você não ouve o seu líder? Por que você não obedece à sua liderança? Irmão, eu não estou aqui para amansar ego de ninguém. E não preciso disso. Pode ser a última vez que me dê a oportunidade de vir aqui. Mas eu não preciso arrudear para que você entenda. Sabe por quê? Existe um método lá na igreja que eu estou orando a Deus para começar a executar. O que, pastor? Em separar os obreiros. Eu falo obreiros porque são pessoas separadas não pelo homem, é por Deus, para estar aqui no braço de Moisés, ó, sustentando, ajudando a Moisés não baixar a guarda, porque ele entende que quando Moisés abaixa a guarda, o pau quebra na casa de Noca, o diabo começa a entrar na sua casa, o diabo começa a entrar na sua finança. E o que está acontecendo? O Moisés você matou, o Moisés você derrubou, o Moisés você não quer ajudar a erguer o braço. E existe um método lá na igreja que todos os obreiros separados por Deus, vai chegar um tempo dele pastorear. Como isso, pastor? Oi, irmão. O que não falta hoje em dia é gente que é a maior de cabeça. E eu digo para eles: eles ser obreiros, eles veem o pau quebrar. Lá nas nossas reuniões eu digo: ninguém aqui é obreiro. Por quê? Ah, pastor, mas eu já vi ungido, preparado, de não sei onde. Você pode vir da onde você quiser. Se você se permitiu chegar a esse lugar, é porque você precisa aprender com Deus. E aqui o sistema é outro. Ah, porque pastora Maria me ensinou dessa forma. Não tenho nada a ver com pastora Maria. Não tenho nada a ver com pastor João. Sabe por quê? Quando Jesus vinha de lá para cá, dizer: cadê, filho, a vida da minha ungida? Ah, Senhor, está aí, eu não queria nada. Sim, você pregou para ela, você ensinou a ela. Ela andava torta, ele andava torto. Você disse para ela o caminho que era. Não, Senhor, mas ela já veio sabendo. Mas você fez a sua parte. E eu quero chegar lá perante os céus e dizer: aqui, Senhor, está vendo a vida da relaxada Maria? É porque ela não queria nada. Aí, ó, pau nela. Passa a espada nela, Jesus. Mas aí, se eu tiver uma parcela de culpa, vai passar espada nela, espada de mim. E por que, pastor, o método de fazer os meus obreiros a pastores é sem óleo de cabeça? Porque muito óleo, e principalmente óleo fora do tempo, mata. E neguinho acha bonito ser pastor, neguinho acha bonito ser evangelista, ser missionário, ser obreiro. Mas quando na verdade você vai chamar para a realidade, você quer ser obreiro?
Lá na igreja existem candidatos a obreiros. E que não é pastor que vai dizer, você vai ser obreiro. Não. Deus tem que falar comigo. Porque se tem alguém, irmão, que sabe cobrar, esse alguém é esse Deus. E depois de Deus, eu exijo. Tem hora que eu me deparo com a missionária e a gente acaba aqui discutindo dentro de casa. Ela me diz, pastor, você está cobrando demais, pega e leve, não vai ficar ninguém desse jeito. Eu falo que fique só eu e Deus. Mas eu vou fazer aquilo que o Senhor me ordenou. Sabe por quê? Quando a